Capítulo 117 Procurado. A caverna era extremamente silenciosa, dessa forma, Zhao Tian e os dois irmãos foram capazes de ter uma ótima noite de sono. Quando os primeiros raios do dia apareceram, Zhao Tian foi o primeiro a acordar. Depois disso, ele fez o mínimo de barulho possível enquanto retirava alguns alimentos do seu anel de armazenamento, e preparava uma refeição matinal para os três. Assim que a refeição ficou pronta, o cheiro agradável da comida preencheu cada canto da caverna. Logo, Jins e Jarrah acordaram, e estamparam largos sorrisos enquanto as suas bocas se enchiam de saliva. Uau! Que cheiro é esse? Jarrah perguntou, pois aquele cheiro é uma das melhores coisas que ele já tinha sentido na vida. Que cheiro delicioso, eu nunca senti um aroma tão agradável como esse. Jins falou enquanto procurava a origem daquele aroma. Levante-se e venham comer. Zhao Tian falou enquanto se sentava na frente de uma mesa. Na mesa, havia alguns pães e um grande pedaço de carne. Os pães eram macios e a carne parecia ser algum tipo de iguaria fina. Rapidamente, Jarrah e Jins saltaram das camas e correram até a mesa. Jarrah estava tão animado com aquele cheiro, que ele foi o primeiro a se sentar. Zhao Tian, o que é isso? Essa carne cheira muito bem. Jarrah falou enquanto tentava pegar um pedaço da carne. Tape antes que Jarrah tocasse na carne, Zhao Tian deu um tapa na mão dele e falou, repressivamente, Jarrah, espere. O Jins é mais velho do que você, então. Ele se serve primeiro. Imediatamente, Jarrah abaixou a cabeça e respondeu, envergonhadamente, me desculpe. Vendo Zhao Tian corrigindo o seu irmão e ensinando bons modos a ele, Jins acenou com a cabeça em agradecimento e falou, Zhao Tian, você deve se servir primeiro, você é o mais velho de nós. Zhao Tian concordou com a cabeça, pegou um pão e um pedaço de carne e se serviu. Depois, Jins fez o mesmo. Somente depois que todos se serviram, foi que o Jarrah pôde se servir. Zhao Tian, que carne é essa? Isso está delicioso. Jins falou enquanto seus olhos brilhavam de felicidade. Eu não faço ideia, isso estava dentro de um anel de armazenamento que eu roubei de um grupo de saqueadores. Zhao Tian falou. Você também é um saqueador? Jarrah perguntou. Na verdade, não? Eu só precisei fazer isso por algum tempo, mas esse tipo de vida não me atrai. Zhao Tian respondeu com uma profunda sinceridade. Por alguns instantes, as conversas cessaram e os três aproveitaram a refeição. Assim que terminou, Zhao Tian colocou as suas mãos sobre a mesa e falou, Jarrah, Jins, eu preciso que vocês fiquem aqui e façam como a gente combinou. Eu sei que eu não preciso dizer isso, mas vocês não devem abrir aquela porta para ninguém além de mim. Jins concordou com a cabeça enquanto o Jarrah perguntava, mas? Zhao Tian, você vai lá para fora, sozinho. E se aquele homem ainda estiver lá? Não se preocupe com isso, eu só sairei daqui se eu julgar que é seguro para vocês. Zhao Tian respondeu a fim de acalmar Jarrah. Zhao Tian se levantou da mesa e seguiu para a entrada da caverna. Jins o seguiu e disse, eu vou abrir a porta para você. Lado a lado, os dois chegaram na entrada da caverna e visualizaram que não havia nenhum sinal do homem nas proximidades. Contudo, Zhao Tian não seria tolo bastante para sair dali, sem antes conferir. Jins, abra a porta. Zhao Tian falou, antes de entregar um anel de armazenamento para o Jins e continuar, aí dentro,
tem alimento e água para dias, então, se algo me impedir de voltar no prazo estimado, isso deve ser capaz de mantê-los por algum tempo. Jins pegou o anel de armazenamento e abriu a porta. Zhao Tian imediatamente criou uma espécie de ilusão do lado de fora. Ele fez com que uma cópia de luz dele saísse de um buraco no chão, que era outra ilusão que ele tinha criado com um jogo de luzes. No momento que viram aquela cópia, Jins e Jarra imediatamente arregalaram os olhos, demonstrando um certo grau de admiração. Eles olhavam para Zhao Tian e para a cópia, e ficaram repetindo esses movimentos, rapidamente. Enquanto os irmãos ficavam olhando para ele, Zhao Tian continuou fazendo a sua jogada. A cópia empurrou pedaço de grama para cima, como se estivesse saindo de um esconderijo. Depois, a cópia, que fazia os movimentos mais realistas possíveis, olhou para os lados, emergiu do buraco, com uma expressão amedrontada. A cópia não foi atingida por nenhum tipo de ataque, ou sofreu qualquer tipo de interação externa, mas Zhao Tian continuou agindo cautelosamente e fez com que a cópia andasse pelos arredores, fingindo estar com medo de ser emboscada. Novamente, sem nenhum tipo de ameaça à cópia, Zhao Tian fez com que ela circulasse algumas vezes a fim de se certificar de que realmente não havia ninguém por perto. Parece ele foi embora, eu vou sair daqui o mais rápido possível e farei de tudo para que se houver alguém lá fora, essa pessoa não veja de onde eu saí. Zhao Tian falou, antes de executar a estrela veloz e disparar, na maior velocidade que podia. Assim que desapareceu de dentro da caverna, Zhao Tian deixou uma pós-imagem para trás, e virou um borrão dourado, que desapareceu rapidamente no meio das árvores. Zhao Tian não equipou Gabriel, pois ele sabia que se movesse com a armadura, ele deixaria um rastro de relâmpagos para trás, os quais denunciariam claramente a sua trajetória. Voou, ele é realmente muito rápido. Jarra falou enquanto o Jins ficava com seu olhar travado na direção que Zhao Tian tinha ido. Após se acalmar, Jins começou a desenhar os símbolos que selavam a porta da caverna e a lacrou. Zhao Tian percorreu a maior distância que pôde, na maior velocidade que foi capaz de exercer. Somente após se distanciar bastante da caverna, Zhao Tian reduziu a sua velocidade e começou a caminhar. Parece que não tem ninguém por aqui. Zhao Tian murmurou enquanto olhava para os lados, antes de continuar, isso é um pouco estranho. Nem mesmo os saqueadores estão atacando. Zhao Tian estava certo. A floresta estava extremamente calma, sem nenhuma movimentação, ou barulho. Era como se as pessoas estivessem se escondendo de alguma coisa. Sabendo que aquilo não era normal, Zhao Tian ficou em estado de alerta, pronto para reagir ou agir, caso qualquer coisa estranha ou perigosa acontecesse. A calmaria se manteve durante todo o caminho, proporcionando uma viagem extremamente calma e sem imprevistos para Zhao Tian. Dessa forma, ele chegou ao vilarejo Kuzawa, sem sequer sujar as roupas. De novo, as coisas estavam calmas demais. Dentro do vilarejo Kuzawa, não havia nenhuma tenda de vendas, as tavernas e as ruas estavam vazias, como se aquele lugar estivesse abandonado, todas as hospedarias estavam trancadas, somente algumas luzes acesas denunciavam que haviam pessoas dentro delas. Psiu! Venha para cá, imediatamente! De repente, Zhao Tian escutou um sussurro, que vinha de uma das hospedarias. Senhor Grok. O que está? Assim que reconheceu Grok,
que estava falando de por uma fresta da porta. Zhao Tian tentou perguntar algumas coisas, mas foi interrompido. Cale-se e entre aqui. Não é seguro aí fora, tem muita gente atrás de você. Grok falou, transmitindo uma certa urgência em sua voz. Assim que Grok terminou de falar, Zhao Tian olhou ao redor e viu que algumas pessoas estavam nas janelas, olhando para ele. Imediatamente, ele tentou sair dos olhares daquelas pessoas, e correu até a hospedaria do Grok. Asterisco Nhek. Toca asterisco rapidamente. Grok abriu um pouco mais a porta, que rangeu como de costume, e assim que Zhao Tian adentrou no local, ele fechou a porta. Obrigado, mas o que está acontecendo aqui? Confuso, Zhao Tian perguntou. Garoto? O que diabos você andou aprontando? Grok respondeu com outra pergunta. Do que é que o senhor está falando? Porque este lugar está desse jeito? Zhao Tian perguntou de volta. Na verdade, nem mesmo ele sabia o que ele tinha feito. Grok bufou enquanto balançava a cabeça e respondeu, primeiro. Alguém fez um desenho de você, e o clã de Vega ofereceu uma recompensa pela sua cabeça, dizendo que você era o assassino dos venenos, que tem atacado diversos clãs da região. Vários outros clãs fizeram o mesmo, e há algum tempo. Você se tornou a pessoa mais procurada desta região. Mas... que merda! Não é possível que eu entrei em uma situação tão irritante como essa. Zhao Tian xingou enquanto se lembrava que, naquele dia, depois que ele matou todos no vilarejo Giza, um garotinho tinha visto o seu rosto e acabou se livrando da morte. Percebendo que Zhao Tian não negou ser o assassino dos venenos, Grok fez uma expressão estranha, antes de perguntar, garoto. Então, foi você. Foi você quem matou as pessoas do vilarejo Giza. Pense muito bem na sua explicação. Eu tinha amigos naquele lugar. Imediatamente, Zhao Tian sacudiu as mãos e tentou explicar os fatos ocorridos no vilarejo Giza. Senhor, acalme-se. Eu confesso, fui eu quem terminou de matar as pessoas do vilarejo Giza, mas não fui eu quem atacou aquele lugar. Você? O que você quer dizer com isso? Explique-se, antes que eu perca a paciência. Grok franziu os senhos e falou, num tom ameaçador. Como eu disse, fui eu quem encerrou as vidas daquelas pessoas, mas... elas já estavam com os seus destinos traçados e morreriam, de uma forma ou de outra. Aquele lugar já tinha sido atacado antes que eu chegasse lá, eu somente adiantei a morte deles, pois as pessoas que atacaram o vilarejo Giza, já estavam executando os sobreviventes da invasão. Zhao Tian explicou. Você tem como provar isso? Grok perguntou. É só alguém analisar os corpos, cada um deles está repleto de feridas, provenientes de armas, ou técnicas. Zhao Tian respondeu. Isso é impossível. Todos os corpos derreterão, por causa daquela névoa maldita. Grok falou. Mas... que... merda! Zhao Tian xingou, na sua mente, antes de falar, então, eu só posso esperar que o senhor acredite em mim. Eu só sei que aqueles homens usavam vermelho, e me cercaram depois que eu saí do vilarejo Giza. Também, quais motivos eu teria para atacar aquele lugar? Grok, os seus motivos, eu não sei, eu não te conheço tão bem assim. Contudo, você disse que homens de vermelho te cercarão. Zhao Tian, sim, mas eu só consegui ver o rosto de um garotinho. Grok fez uma expressão pensativa, antes de falar,
será que o próprio Vega foi quem ordenou o ataque ao vilarejo Giza e agora está tentando colocar a culpa em você? Se for isso, eu entendo o porquê de colocarem uma recompensa tão alta pela sua cabeça. Ainda intrigado, Zhao Tian não pôde deixar de perguntar: Senhor Grook, eu ainda não entendo. Esse tal de Vega é tão poderoso assim? Todos no vilarejo Kuzawa estão se escondendo dele. Novamente, Grook balançou a cabeça e olhou com um certo pesar para Zhao Tian, antes de responder: garoto. Se fosse apenas o clã de Vega que estivesse atrás de você, vamos dizer que isso seria uma benção perto do que está te procurando. O que? Tem mais gente atrás de mim. Quem são? Zhao Tian descarregou uma chuva de perguntas. Grook, além do clã de Vega, que é um dos maiores clãs da região, o clã de Gon, que tem o mesmo status, está à sua procura e de mais 2 meninos. Porém, existem 2 coisas piores por aí, que estão perguntando por você, elas são a família Shui, e um outro grupo, que enviou uma divisão com mais de 40 atrozes e 5 suzeranos para perguntar sobre você. Puta que me pariu, o que eles querem comigo? O queixo de Zhao Tian quase caiu no chão enquanto ele perguntava. A família Shui ainda era um mistério para Zhao Tian, porém, devido ao medo que várias pessoas tinham daquela família, Zhao Tian tinha uma breve noção da força que a família Shui possuía. Ser caçado por essas pessoas já era algo terrível para se preocupar. Contudo, Grook tinha acabado de lhe informar que haviam outras pessoas que também possuíam um nível de força muito elevado atrás dele. Eu não sei o que eles querem com vocês, mas pelo tom dos batedores da família Shui, eles não estão nem um pouco satisfeitos com você. Grook respondeu. Zhao Tian, Sr. Grook, e quanto às outras pessoas que estavam perguntando por mim? Você tem ideia de quem elas podem ser? Grook, eu também não sei a resposta para essa pergunta. Eles somente disseram que, se alguém avistar você, essa pessoa deve informá-los, imediatamente. Eles disseram que estão acampados no deserto, e nos entregaram este mapa. Grook retirou uma mapa do seu bolso e o entregou para Zhao Tian. Antes de continuar falando, todos estão evitando as ruas, porque houve um atrito entre os batedores da família Shui e os homens que nos entregaram este mapa. As coisas quase ficaram bem feias, mas no final, os batedores da família Shui recuaram para a cidade divina. Zhao Tian, isso é tudo o que eu não queria atrair para mim. Eu precisava investigar algumas coisas por aqui, mas pelo visto, eu tenho que sair deste lugar, o mais rápido possível. Grook, eu te aconselho a fazer isso. Em breve, alguém sairá do vilarejo e avisará os homens misteriosos, ou a família Shui, sobre você. Zhao Tian sabia que tinha que partir, mas antes, ele precisava saber alguma coisa sobre os perseguidores do Jarra e do Jins. Dessa forma, Zhao Tian perguntou para Grook: Senhor, eu tenho que fazer uma pergunta, o que você sabe sobre 2 garotos, chamados Jins e Jarra? O senhor sabe quem são as pessoas que estão atrás deles? Assim que a voz de Zhao Tian caiu, Grook pareceu não saber muito sobre aquele assunto, mas uma voz feminina soou, atrás de Zhao Tian. Se você está com aqueles 2, entregue-os para a família Shui. Eles devem estar à sua procura, por causa daqueles garotos. Aika caminhou na direção de Zhao Tian enquanto falava. Assim que viu Aika, o coração de Zhao Tian balançou. Ela era o maior remorso que Zhao Tian tinha na vida.
trair a Ming Shui foi inegavelmente a coisa mais difícil que ele já fez. Aika, eu não posso entregar aqueles dois. Zhao Tian respondeu enquanto tentava se acalmar. Eu acho que você não entendeu a situação. A família Shui e o clã de Gon só estão atrás de você, por causa daqueles dois. Por enquanto, eles não precisam de você, eles precisam apenas dos garotos, mas, se você não entregá-los logo, esses dois grupos vão querer matá-lo para ter certeza de que você não espalhe o que aqueles dois garotos te contaram. Enquanto eles acreditarem que você não conseguiu nenhuma informação daqueles dois, eles não farão nada contra você, mas a cada minuto que passa, essa opção ficará cada vez mais inviável. Aika explicou. Aika, eu não farei isso. Eu nunca entregarei aqueles dois. Desde o dia que eu pisei neste lugar, eu venho cometendo erros e agindo contra quem eu sou, mas agora eu abdiquei de fazer tais coisas. Zhao Tian falou enquanto caminhava na direção de Aika. Depois Zhao Tian segurou a mão delas, olhou nos olhos dela, e falou, eu errei, com você, com a cara, com o Jins, e com várias outras pessoas. Me desculpe, por tudo. Eu não devia tê-la tratado daquela forma e não devia ter feito o mesmo com a cara. Eu não sei como eu farei isso, ainda, mas eu definitivamente encontrarei uma forma de recompensá-la pelos meus atos. Assim que terminou de falar, Zhao Tian acariciou o rosto de Aika e deu um beijo carinhoso, na testa dela, como se estivesse se despedindo. Aika não disse nada, ela apenas abaixou a cabeça e aceitou o beijo. Na verdade, depois que tudo que acabou e Zhao Tian partiu, Aika se sentiu mal por causa do papel que ela tinha prestado. Não foi daquela forma que ela tinha sido criada, por mais que ela fosse uma adulta, ciente do que estava fazendo, Aika se repreendia por ter deixado a sua libido falar mais alto do que a sua consciência. Aquele pedido de desculpas que Zhao Tian fez, de alguma forma, fez com que o coração de Aika ficasse um pouco aliviado, pois ela sabia que pelo menos Zhao Tian não a via com um olhar maldoso. Enquanto Aika começava a acenar com a cabeça, Zhao Tian falou, por favor, transmita essas mesmas palavras, para a cara. Assim que Zhao Tian terminou de falar, o olhar de Aika tremeu, dando a impressão de que havia alguma coisa errada. Aika, por que você ficou assim? Aconteceu alguma coisa com a cara? Zhao Tian perguntou. Os lábios de Aika tremerão, e ela respondeu com um profundo pesar, a cara foi morta, pelas mãos da família Shui. O que? Por que eles fizeram isso? O coração de Zhao Tian tremeu enquanto eles perguntou, quase que por impulso. Os olhos da Aika se encheram de lágrimas, antes que ela respondesse, ela acreditou nas palavras do garoto, chamado Jarra, e teve a ideia estúpida, de confrontar os batedores da família Shui. Quando ela falou sobre a tal semente, aquelas pessoas a mataram, sem dizer nenhuma palavra de aviso. Eles também ameaçaram todos do vilarejo Kuzawa, dizendo que se mais alguém tocasse nesse assunto, este lugar se tornaria um grande cemitério. As palavras da Aika ecoaram na cabeça de Zhao Tian, que respirou fundo, antes de apertar as mãos, com toda a força que podia, e falar decididamente, Aika. Pode não ser agora. Pode não ser antes que as chamas da ira se apaguem nos nossos corações. Mas você pode ter certeza de que a família Shui pagará pelo que fez.